Bom, então, voltando, galera, para a parte 2 aqui do projeto. Aqui, então, vou fechar isso daqui. E já vou começar a excluir tudo isso daqui. Tentar, então, mostrar um pouco mais para vocês um projeto mais limpo. Que eu vou parar de rodar também, que senão ele vai ficar reclamando. Então, aqui, basicamente, a gente vai ter os nossos dois principais... nossos dois principais arquivos, que é o que vai rodar justamente. Tudo que eu vou apagar tudo até aqui. Até aqui. Aqui então basicamente é o nosso app.view. O app.view é o arquivo principal do nosso framework. Aqui é basicamente ele que vai renderizar tudo. Então se tu vê aqui, ele já tem o template básico, que é daqui que vem tudo que está sendo rodado ali no localhost. A gente consegue ver então que ele já tem um export default, ele tem uma parte script e uma parte do template em si. E a gente tem o nosso main.js. Então basicamente o projeto inteiro vai se basear nesses dois arquivos. O que o main está fazendo? O main ele está instanciando, isso aqui é basicamente a instanciação, né, da nossa classe do view, que ele está todo setado já. E ele está usando aquilo, os frameworks que a gente instalou ali, os pacotes, né, o router, o Vuex, né, que é o store, e o Vuetify, que eu instalei ali no último, e ele já está renderizando o app. O app então é o nosso componente principal, que é o que tem aqui, né, aqui no script, tudo certinho. E ele já está montando, né, ele renderiza o app e monta ele, né. Então basicamente é a mesma coisa. Então aqui a gente não vai precisar usar nada, não nesse momento. A gente vai só fazer modificações aqui caso a gente vá usar o Apex Charts, né, que é a parte dos gráficos. Mas a gente vai utilizar basicamente esse daqui e criar os componentes através disso daqui. Então o que está acontecendo aqui? Como eu fiz a instalação do nosso Vuetify, o Vuetify foi o Material Design lá que eu mostrei para vocês, ele já meio que padroniza, já configura tudo que a gente vai precisar usar aqui. Ele está criando o componente do Vuetify, que é o VAPP, dentro desse template, que esse mesmo componente ele vai renderizar todo o restante. Então todas as utilizações de CSS e HTML que forem configurados ali no próprio Vuetify, ele já vai dar por padrão. Então a gente vai sempre deixar isso daqui, a gente não precisa mexer muito nisso, só se a gente realmente quiser fazer alterações a mais. O máximo que a gente pode fazer é talvez criar uma navbar, criar um outro tipo de componente, e a gente pode renderizar junto aqui no padrão, né, no app. Mas o que está acontecendo é que ele está puxando o router view, que é o nosso componente aqui do router, né? Então, basicamente tudo que ele é renderizado aqui no routes, que ele pega todos os componentes que estão rodados junto com os paths, ele vai trazer para cá, aqui nesse router view. Então, por isso que eu não vou precisar mexer mais aqui nesse arquivo, nesse app, porque simplesmente eu vou configurar qual as rotas que eu quero e qual o componente que vai ser renderizado por aqui. E depois tudo vai estar já configurado nessa parte aqui. Então é bem tranquilo isso. A gente não vai precisar se estressar com isso agora. Depois, caso a gente crie um navbar, eu mostro aqui para vocês a implementação, mas é bem tranquilo também, é bem razoável. Então o que eu vou começar fazendo aqui? Eu vou mostrar primeiro para vocês, eu vou criar uma view, né? Eu vou criar, por exemplo, a home.view. Que a gente pode ver que a gente tem um arquivo vazio. Ele vai estar sempre reclamando esses erros aqui de nome, porque o nome é único, enfim. Tem como tirar isso, é bem nada a ver esses erros. Aqui então no template, a gente vai precisar basicamente de duas coisas. A gente precisa de um template. Aqui a gente pode ver que ele já meio que dá a pré-escrita, né? A gente tem o slint, né, que é aquilo que a gente instalou junto. Aqui no script eu sempre uso esse javascript.view, que é o padrão, e é basicamente o que a gente precisa. Depois eu vou mostrar um pouco mais a fundo então como é que funciona aqui dentro. Mas a gente precisa basicamente desses dois elementos. Tudo vai ser renderizado através desses dois elementos. Depois disso, a gente simplesmente vai trazer esse home.view para o nosso router. Como por exemplo aqui ele já estava dando os componentes passados, eu vou até excluir isso daqui, né? Porque agora eu já excluí aqueles dois outros componentes que estavam sendo renderizados. E vou deixar só esse daqui. Aqui então ele já está importando tudo certinho. Aqui no app.view também está tudo certinho. E basicamente
para essa parte agora do projeto é isso, né? Então a gente vai realmente usar só essas duas folders. A gente não precisa mais que isso. A gente vai sim se basear nessas duas aqui que eu tinha mostrado antes. Que já está renderizando e aqui já está chamando tudo certinho. O router view então foi aquilo que eu expliquei antes. Mas como a gente pode ver um padrão, né? Como isso daqui é o componente principal, ele tem o script, ele tem o template, que foi o que eu criei aqui dentro. Então cada componente vai seguir esses dois princípios e vai ser basicamente renderização dentro de renderização aqui dentro e não muda mais que isso. Então é bem tranquilo. Vou encerrar então por aqui esse e daí no próximo já começo a mostrar um pouco mais a fundo sobre.